E aí, povo lindo do nosso canal, eu me chamo Tio Maicon e hoje, dia 1º de novembro de 2020, eu quero te atualizar sobre as novas notícias do que está acontecendo aqui em Portugal. As pessoas têm sempre perguntado, as pessoas que estão no Brasil, pessoas que estão por aqui ou em qualquer lugar do mundo, têm sempre nos perguntado sobre como anda. Então nós do Portugal Diário criamos esse quadro, Portugal Diário Notícias, para atualizar das boas novas e das nem tão boas assim. Hoje, infelizmente, não vivemos um momento legal aqui, estamos no pior cenário, a segunda vaga, a segunda onda, tem sido pior do que a primeira em relação a números, e nós vamos comentar sobre quais são as medidas tomadas pelo governo que começam a valer a partir do dia 4, inclusive estamos em um momento de restrição hoje, dia 1º, entre dia 30 e dia 3, dia 4 começa um movimento de restrição ainda mais severo, podendo ser ainda mais severo, a depender de como se tornará. Então, vamos citar todas as medidas para você que está aqui em Portugal ainda não viu, você já se atualizar de como vai ficar agora, você que está no Brasil já vê como é que vai ficar aqui, ou você de qualquer lugar do mundo acompanhar como estão as coisas aqui em Portugal, como está fluindo, não apenas em Portugal, mas em toda a Europa, em todo o mundo, infelizmente, não é? Então, vamos para as notícias de hoje. Hoje, sem falar do povo lindo, hoje sem falar de mais nada, porque realmente o assunto é muito sério, vamos falar sobre essa coisa super importante. Eu amo família. Portugal Diário. Patrocínio Inglês Definitivo. Aprenda inglês no conforto do seu lar, com toda a sua família e em qualquer lugar do mundo. Link na descrição do vídeo. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. As matérias que eu vou citar são duas. As chamadas vêm lá do público.pt. Os links estarão na descrição do vídeo aqui, logo depois do nosso curso de inglês. Também são duas matérias que eu vou citar para você. Eu vou deixar na descrição, caso você queira acompanhar. Tem uma lista de 121 conselhos que são abrangidos por essa nova portaria. Não sei se é portaria exatamente, mas pronto. São 121 conselhos que estão abrangidos por essa nova restrição, por essa nova medida, e você pode conferir de um por um para você olhar, inclusive Braga, onde nós vivemos, está nesses casos, vamos explicar inclusive qual foi o critério que eles usaram. Beleza? Então, a chamada do público já começa a dizer o seguinte, ela vai aparecer aqui do meu lado para que você possa acompanhar junto comigo. O teletrabalho é obrigatório? Só obrigado a ficar em casa? O que muda na quarta-feira, dia 4? Portugal continental vai continuar em situação de calamidade até dia 15 de novembro, devido ao elevado número de casos diários do vírus. Entre as novidades está o confinamento parcial de mais de 121 concelhos em território continental, uma medida que atinge mais de 7 milhões de portugueses. Recolher obrigatório fica para já fora da mesa. Então você não está trancado dentro de casa, não é essa a situação. Mas tem alguma série de perguntas aqui que a matéria fez que eu achei muito legal da forma que eles organizaram realmente esse conteúdo. Então eu vou fazer a pergunta e vou responder da mesma forma que eles fizeram. Por exemplo, aqui tem a primeira pergunta. Quais são os concelhos afetados pelas novas medidas? E ele fala o seguinte, ó, os concelhos com mais de 240 casos, deixa eu aparecer aqui do lado que fica melhor para você acompanhar, os concelhos com mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias entrarão em confinamento parcial, bem como alguns concelhos que estão acima de 240 casos, que não estão acima dos 40 casos, são ilhas num conjunto de concelhos que rodeiam, tal como Barreiro, Alcochete, Sobral de Monte Abraço ou Viana do Castelo. Além de Lousada, Paços de Ferreira e Felgueiras juntaram mais 121 concelhos por todo o território continental. Então eles usaram essa medida aí, que é 240 casos para cada 100 mil habitantes. Se tiver acima disso aí, ou algumas regiões pontuais, como ele falou aqui, nominalmente, vai entrar nesse recolher, tá bem? Semi-parcial. Vivo num dos concelhos afetados, sou obrigado a ficar em teletrabalho? Sim. O teletrabalho é obrigatório salvo a posição fundamentada do trabalhador. Para empresas que não tenham possibilidade de teletrabalho, continua a obrigação do desfazamento do horário de trabalho. Então, agora é hora de ficar em teletrabalho. Realmente, se você pode ficar em casa, você vai ficar em casa com teletrabalho. Mas se a empresa realmente não tiver como, as fábricas, por exemplo, não vão fechar, diferentemente da outra vez que aconteceu um encerramento. Beleza? E uma pergunta que muita gente fala, inclusive vai aparecer aqui do lado, posso sair do meu concelho? Depende. O governo decretou o dever de permanecer no domicílio, o que significa que deve evitar andar por espaços e vias públicas, bem como em espaços de via privadas equiparadas a via públicas. No entanto, existem algumas exceções, razões médicas, trabalho, ensino, visita a lares ou estruturas residenciais para idosos e pessoas com deficiências,
serviços como correios, bancos, cuidar de alguém ou saídas do território continental. Então, se você precisa resolver alguma coisa justificada, aí sim você pode trocar de conselho, né? Você pode trocar de cidade, de repente de Braga, por exemplo, para Vila Verde, para o Porto, ou para alguma cidade vizinha. Então, tem que ter uma justificativa, não pode fazer isso simplesmente porque você quer. E sobre país, por exemplo, tio Maicon, eu tenho uma passagem comprada para a Itália, né? Aqui na Europa você pode transitar de país em países. Portugal está fechado para turismo brasileiro. Você que vem acompanhando, a gente já vem reiterando isso todas as vezes que a gente fala sobre esses vídeos. Então, o turismo brasileiro aqui em Portugal não é permitido no momento, mas entre os países da União Europeia aqui tá permitido passar de um país para outro. Enfim, não vamos discutir, é o que está acontecendo hoje. Então, se eu tenho, por exemplo, agora uma passagem para a Itália, eu posso ir, vamos ver o que diz a matéria, sim. As fronteiras europeias permanecem abertas e assim deverão continuar segundo a intenção da Comissão Europeia. No entanto, a recomendação é que fique em casa. Então, se você tem passagem, você já comprou e tem alguma coisa para resolver, você pode ir, mas a orientação é que você fique em casa. Se você puder, é o recomendado, né? Será que eu posso ir para um restaurante ou para um espetáculo durante esse tempo? Sim, é possível ir a um restaurante. No entanto, o limite de pessoas na mesa é de 6, tá? Na mesma mesa, a não ser que pertençam ao mesmo agregado familiar se forem da mesma família. Os restaurantes fecham às 22h30 e é importante que você atente ao horário. Um pouco mais cedo, às 22 horas, as lojas são obrigadas a fechar. Todos os espetáculos poderão continuar a usufruir segundo a nota do Conselho de Ministros. As cerimônias religiosas e espetáculos são permitidas de acordo com as regras do DGS, da Direção Geral de Saúde. Por outro lado, estão proibidas as feiras e mercados temporários. Os permanentes poderão continuar abertos. Então, as feirinhas que acontecem por aí em dias periódicos e tudo, e essas não poderão mais acontecer, mas os eventos culturais e bem como restaurantes continuarão a funcionar. E eu posso ficar com meus amigos ao ar livre? Será que eu posso, tio Maicon? Sim, você pode, desde que seja um máximo de 5 pessoas. Contudo, o primeiro-ministro apelou à autorresponsabilidade de cada um. Temos, abre aspas, para Antônio Costa, temos de dar o nosso melhor, isso é assegurar de tudo para não sermos mais um doentes, para que eles, né, o SNS, tenha que tratar. Nós sabemos que podemos contar com eles, né, os nossos heróis da saúde, e eles têm que saber que podem contar conosco, né, disse Antônio Costa. Realmente é uma via de mão dupla, tem que haver reciprocidade. A recíproca tem que ser verdadeira, a gente cuida da gente para que eles também possam cuidar da gente depois e de que a gente cuide dele para que eles não fiquem sobrecarregados com o trabalho. É realmente uma via de mão dupla, tem que ser, senão não dá certo. Beleza? Então, tem uma série de perguntas ainda que eles fazem aqui, vão citar todos os conselhos aqui, ó, tá vendo? Eu não vou falar de um por um, são 121 conselhos, eu te convido novamente, vai aqui na descrição do vídeo, tem uma setinha, acho que tá aqui do lado, tem uma setinha, você aperta, aparece a descrição do vídeo, tem aí cupom de desconto para você se alojar, para você viajar em qualquer lugar do mundo, mandar dinheiro para o exterior com a primeira tarifa livre, tem o nosso curso de inglês também, e na descrição do vídeo vai estar as duas matérias, para que você possa acompanhar tudo isso que eu estou a citar aqui, beleza? E agora eu vou citar pontualmente as restrições, que é a outra matéria que eu falei, são duas, né? Então, recapitulando para a gente encerrar aqui, o assunto de hoje são mais de 121 conselhos, 7,1 milhões de portugueses, né, e estrangeiros que vivem cá, incluindo nós outros, incluindo a gente aqui, que estamos com medida de restrição. Então, vamos falar aqui quais são as medidas pontualmente. Nas perguntas já foi respondido algumas coisas, mas por ordem do que vai acontecer a partir do dia 4 é o seguinte: a reposição do dever cívico do recolhimento domiciliário. Então, deixa aparecer aqui que fica melhor para você acompanhar. Então, você tem dever de ficar em casa, tá? Só sair realmente quando é necessário. O desfazamento obrigatório das horas de trabalho, encerramento de todos os estabelecimentos comerciais a partir das 22 horas, então fique atento, se você precisar de alguma coisa depois desse horário, provavelmente, certamente, na verdade, estará fechado. Limitação de lotação de mesas e restaurantes para 6 pessoas, tá? E do horário também, que é só até as 22. Eventos e celebrações limitados a 5 pessoas, então eu tenho que atentar para isso também. Teletrabalho obrigatório, salvo posição fundamentada do trabalhador, e proibição de fazer feiras e mercados de levante. Os permanentes podem fazer-se. Então essas são as regras. Agora, e novamente nessa matéria ele vai citar a listinha aqui. Se você quiser realmente ver isso aqui, dá uma passada por lá.
acompanha, dá uma lida também nisso aqui. A gente sempre recomenda, tem vários jornais, tem Público, Observador, Minho, Jornal de Notícias, tem vários jornais aí que você pode acompanhar. Você que está fora do Brasil, você que está fora do país, aqui de Portugal, está no Brasil, por exemplo, e gosta de acompanhar as notícias de Portugal, você pode comparar por esses jornais. Hoje, a matéria veio do Público, a chamada veio do Público. Então, muito mais de qualquer coisa agora, é você realmente manter a saúde, cuidar de si, e eu quero terminar o vídeo com uma mensagem super legal para você. Entonces, independiente de donde viva, del país donde vive usted, nosotros tenemos que quedarnos juntos. It doesn't matter if you are rich or poor, the place you live, the situation you live, we have to speak just one language in this moment. Vai ficar tudo bem. Depois de tudo isso, andrà tutto bene. Everything's gonna be alright. Tudo quedará bem. Com certeza, vai sim ficar tudo bem. Único canal de Portugal, com vídeo todos os dias. Portugal Diário.